quando a gente buscou esse encontro, né? Eu acho até assim, já de agradecer, porque realmente a gente sabe que não se tem mais o hábito de se encontrar para conversar sobre um determinado tema, né? Isso acho que tá muito difícil. Então, o desafio também é esse, é trazer as pessoas para refletirem, para conversar e para se perceberem enquanto agentes de construção de um espaço. Né? Nesse momento, a gente está tratando Tibiri, mas é um espaço que a gente vai ampliando. Então, a ideia é exatamente a gente sentar e dialogar sobre a questão de Tibiri, né? Sobre essa origem desse nome. Se a gente for fazer uma pesquisa no bairro, as pessoas não conhecem a origem do nome Tibiri, o que ele significa, por que foi trazido esse nome. Então, a gente se incomoda um pouquinho com isso e vai buscando as informações, né, para saber o que é esse Tibiri. Para saber também se a gente se identifica com esse nome de origem, se a gente já tem uma ressignificação, o que é que a gente é hoje. Né? E dentro disso a gente traz também o termo tibirilidade, quando a gente percebe que houve o surgimento de um termo e aí daí, quando a gente percebeu um pouquinho isso, eu fui tentar buscar informação na questão linguística, né? Do que era esse termo, se é um termo que tem uma validade, né? E como é que a gente vai produzir isso para as pessoas entenderem também. E ainda surgiu um outro ponto depois no caminho, né, que é a questão da linguagem de Libras. Né? Como é que os surdos entendem essa questão do nome de Tibiri, que eles têm uma leitura específica, uma fala específica, a gente não vai poder entrar na fala deles ou pedir qualquer releitura, mas a gente quer deixar eles informados do que é Tibiri hoje e do nome Tibiri, porque também a gente hoje sabe que a gente não é mais Tibiri 2 e 3, a gente é Tibiri. Né? A gente hoje é um bairro que não é mais um conjunto. Então, quando a gente era 2 e 3, a gente era um conjunto habitacional. Então, foi feita a etapa do conjunto habitacional Tibiri 2 e depois a etapa Tibiri 3. E hoje a gente não é mais um conjunto habitacional, a gente hoje é um bairro. Então, é preciso também que eles tenham acesso a essa informação para que eles possam também estar se atualizando na sua linguagem. Aí, Lidiane, quem sabe um pouquinho mais disso, né, ela vai trazer essas informações. Mas a questão é isso, é a gente trazer essas reflexões para que a gente possa ampliar. E eu vejo agora a questão do Santa Rita em Foco e da TV em Foco, é que os registros de coisas, digamos, ruins e negativas, elas eram garantidas. Então, todas as notícias ruins que aconteciam, elas eram garantidas através de um registro que a imprensa fazia, inclusive também o Santa Rita em Foco produziu isso, né? E aí, com essa releitura da gente trazer essa memória positiva, trazer e registrar, e manter registrado também essa história, aí o Santa Rita parece que fez uma releitura também, né? Vamos trazer agora o que mais, além do que a gente já trazia antes, que era essa fala ruim, essa fala negativa. Então, acho que tudo isso é o movimento que a gente tem construído, é o movimento que a gente tem fomentado realmente, e a gente diz nesse sentido de vários segmentos, porque se a gente for ver, a gente hoje tem várias representações aqui, né? Então, é tudo isso que a gente vai juntando, mexendo, pensando, para a gente se fortalecer e para a gente ter realmente um registro da história desse bairro, que é um jovem ainda de 41 anos, mas que daqui a pouco a memória dele vai ser falha, né? Então, a ideia também é isso, é a gente fazer essa memória, a gente deixar isso registrado de uma forma participativa, né? De uma forma que as pessoas é que estão trazendo essa contribuição. Não é algo que chegou alguém, escreveu a carta, né, e mandou dizer, não é assim, 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 não. É a gente que tem que dizer, é a gente que vai dizendo como é esse momento, como é essa construção, como é essa leitura que a gente tem feito, né? Acho que todo mundo recebeu o texto, não sei se todo mundo leu,
né? Mas todo mundo recebeu o texto, que era para a gente, exatamente para a gente se antecipar um pouquinho no que a gente apresentou. O texto todo mundo viu. Foi um texto... Foi no grupo? Foi, Sandra? Foi. Eu mandei, acho que mandei individual também. Não, para mim. Mandei, né? Foi um texto que foi escrito por Severo, mas que a gente também fez uma releitura coletiva, uma construção, né, dos acréscimos, das percepções diversas que a gente poderia trazer. Ok? E aí vamos... Posso falar? Pode. Eu vou falar numa... Pode ficar assim, né? Como uma pessoa que veio de fora, né? É bom ter essa percepção. E eu vim de um bairro também periférico, que é o bairro do Valentina, que é visto com os olhos preconceituosos, né? Então, essa claridade, quando a gente traz para os dias atuais, é que os bairros periféricos, eles são esquecidos. E eu vim de um bairro esquecido também. Então, eu acho que esse enraizamento no bairro de Marcos Moura, né, que é um bairro maravilhoso, que eu nunca vi como um olhar de barreiras. Eu sempre vi com um olhar de admiração. E eu falo isso com toda certeza. Eu não tenho tanto enraizamento em outras áreas, porque eu sempre estive em contato com Marcos Moura. E eu tenho carinho por toda Santa Rita, né? Tanto Bairro Popular, Tibiri e Eitel, né? Eu vejo com um olhar assim de progresso. São bairros, né? É uma cidade que está em progresso, como Sandra falou, né? Que alguns anos atrás era visto como com violência, com esse olhar mais preconceituoso, que foi construído através da mídia, né? Mas que estamos em progresso. Temos cultura, temos arte, temos tecnologia, pessoas que se propõem mostrar a verdade, não a verdade violenta, mas uma verdade assim real. O que tem de bom, o que tem de produtivo, né? Um carambolá, um Instituto Afro-Horadense, um Santa Rita em Foco. São coisas que a mídia ela não mostra, né? E eu vim eu vejo a realidade, porque eu vim de uma realidade também esquecida. O bairro do Valentina era conhecido, né, como um bairro, uma favela terrível, longe, no fim do mundo, mas que hoje eu vou para o meu bairro raiz, né, que é o bairro do Valentina, e vejo que de tudo evoluiu, que as políticas públicas chegaram. Não é aquela coisa maravilhosa, mas que aconteceu. E eu vejo isso no bairro do Marcos Moura, eu vejo no bairro de Tibiri, vejo no Eitel também, que há aquele progresso, aquela construção maravilhosa. E que a gente tem que acreditar e fazer essas rodas de conversa que é importante, mostrar no jornalismo local, através da arte, através da música, através das manifestações culturais indígenas, afro também. Então, é muito importante. E estar aqui é um progresso também, é uma construção. Uma coisa que Sandra lembrou é que o bairro de Valentina e Tibiri tem uma coisa em comum, que, ao ser criado o movimento da tibirilidade, reconhecido na Câmara dos Vereadores e dos Deputados de João Pessoa, da Paraíba, perdão, um vereador lá de João Pessoa, qual é o nome dele? Marmute. Ele fez um projeto, sugeriu um projeto de lei que criava o Dia da Valentinidade, baseado no de Tibiri. Então, ele assumiu, né, essa inspiração, usou essa prática da gente aqui como referência e criou esse dia também. Então, já tem uma correlação aí entre a ligação desses bairros e o primeiro impacto que a gente vê a nível fora de Santa Rita, né? É uma outra cidade, um outro bairro
de outro município adotando uma prática, pelo menos legalmente, parecida com a daqui. Então, é um ponto muito, muito interessante para ser debatido essa noite também. Uma coisa que eu acho interessante, que tem a ver, pega um gancho principalmente no que Cida falou aqui, e Rony agora, é sobre essa questão que hoje a gente está tratando aqui da tiberilidade, né? A gente está tratando do bairro Tibiri. Mas é interessante que esse mesmo tipo de impulsionamento social que leva a gente a estar tendo esse tipo de reunião, de discussão, é uma coisa que realmente acontece em vários lugares, em vários bairros de periferia. Porque, assim, eu cresci aqui em Tibiri, né, como todo mundo, a maioria, né? E a gente viu, a gente testemunhou a carência que era a questão cultural, né, a questão social aqui no bairro de Tibiri. Mas, na verdade, isso acontece, de fato, em vários pontos, né? Porque houve uma época que quando eu era garoto, né, na minha juventude, eu namorei uma menina que era lá do Alto do Mateus, por exemplo. E ela era envolvida com projetos sociais que buscavam resgatar as crianças e os adolescentes da criminalidade, né, do que se chama... não é fragilidade a palavra que eu quero dizer. Vulnerabilidade, né, diante das coisas ruins que estão mais assim acessíveis, né? Que era um projeto chamado Beira da Linha, que tinha lá, acho que muita gente aqui já ouviu falar, que, se eu não estou enganado, ainda existe, né? E tem iniciativa de grupos como acontece em Marcos Moura, né? Como aconteceu aqui em Tibiri e acontece ainda com os combonianos, né? Com as irmãs, né, lá de Marcos Moura, os combonianos aqui, que esse pessoal ligado às instituições religiosas, eles ajudam a não deixar que essa coisa da vulnerabilidade sequestre, né, as crianças, os adolescentes e termine alimentando cada vez mais esse jogo de violência que a imprensa comum tanto se alimenta, né? E é interessante que a gente está tratando daqui, mas se a gente for olhar para os outros lugares ao redor, existe essa nostalgia, né, das coisas boas que os bairros tinham e têm, né? Existe essa coisa de querer registrar a lembrança, né, das coisas boas, como a Paixão de Cristo, o teatro, as escolas de músicas que começaram com Sadraque, por exemplo, né? Era Musicarte, né? E tantas outras coisas que aconteceram aqui em Tibiri e que também aconteceram lá fora, de outra forma, com outras pessoas. Mas é interessante isso, né? A gente está relembrando e comprovando, né, que o que acontece aqui também se repete em outros lugares. Só uma observação. Vamos lá. Eu estou com uma aqui. Eu me apeguei bem ao texto, fiquei bastante feliz, né? Quando eu vi aqui o nome Severo Félix, eu disse, agora eu vou ler mais devagar, que o negócio é pesado. Eu conheço a escrita um pouco dele, assim, é muito rica, né? Você percebe que tem uma pesquisa, né? Não foi... Por admirar justamente essa maneira que Severo escreveu esse texto, né? E essas reflexões profundas, é que eu fiz algumas observações, né? Algumas eu acho que não é interessante trazer, porque são observações minhas, mas... Oi. Só uma pergunta. Antes de iniciar a leitura, não seria interessante ver o vídeo falando sobre a origem do nome? Então... É só uma... Não, pode ser. Por isso que eu até pensei que ia ser feita a leitura, eu perguntei a Sandra, né? Vai ler o texto? Aí, no caso, não sei. Não, vai ler, mas então, depois do vídeo. É a pergunta. Então, você vai ler, eu deixo minhas questões para quando ler. A gente pode ver o vídeo, né? Porque o vídeo ele traz exatamente a informação sobre a origem do nome, Tibiri. Né? A etimologia dessa questão. Bom, a gente traz essas informações, né? E ainda eu também tive acesso com Josélia e um amigo dele, que também é indígena,
que ele tem um dicionário tupi antigo e que no dicionário tupi antigo diz que é Rio da Poeira. Então, uma coisa é comum. Uma coisa é comum, um rio. Né? Uma coisa que é comum em todas as informações é um rio. Mas aí tem essas diferentes informações que a gente ainda não consegue saber unificar, né, realmente o que é Tibiri. Algum significado aí foi perdido, né? Porque Tibi deve ser alguma coisa, Eri, né? Algum significado deve ter se perdido na palavra, porque a gente sabe claramente que uma das palavras é rio, né? Água, tem a ver com rio. Eu acho que é Uri, né? Não é meio aquela coisa de prefixo e sufixo que forma as palavras na língua portuguesa? Isso. Tem Tiberi, que como ele falou, e Tibi, o Y que é separado, que significa o rio. Isso, né, na língua, no livro foi interessante ela ter falado, porque é exatamente isso. Tem muitos historiadores, tem confusão exatamente por conta disso, porque ele não consegue, não chega a um senso comum sobre a palavra Tibiri. Um diz que é Rio da Poeira, outro diz que é o Rio da Nádegas, que é exatamente porque um tapuia, o indígena que foi violentado depois de uma disputa entre Potiguara e os tapuia, que eles viviam mais ao norte de Pernambuco, aquela área lá, e veio para cá, né? Teve um conflito entre eles e conseguiram pegar um indígena, né? Que foi o tapuia. Durante o caminho que trouxeram ele, houve a violência sexual, que era comum naquela época, né? Eu costumo dizer que os potiguaras sobreviveram hoje, ainda somos em quantidade, porque também não eram pessoas boas, não eram indígenas, né? Eram pessoas que, né, guerreiro mesmo. Então, assim, como é que diz? Estruparam esse rapaz e jogaram esse indígena e jogaram ele no rio, né? Por conta disso foi chamado Rio da Nádega, né? Como Cielson fez a definição aí. Mas assim, eu ultimamente foi recente o livro que o professor Ezequiel, ele é potiguara, ele escreveu os potiguaras, o que não te contaram sobre nós. E ele traz exatamente isso. Diz que não é um nome bonito, né? Porque deu uma violência, mas é que faz parte da história, né? Que precisa ser contada. Então, é isso. Mas quem morreu realmente foi o indígena, né? Foi jogado lá. Agora, interessante. Como é que esse nome veio parar para o bairro? Como foi? Tem alguma coisa legal? Tem alguma lei? Porque os potiguaras viviam aqui. Aqui tinham duas coisas. Quando os potiguara teve também a gente era inimigo dos Tabajara, todo mundo sabe que isso é histórico. Só que houve um tempo de paz. Então, o cacique Piragibe veio para cá. Ficou nas margens de baixo do rio Paraíba, o rio Tibiri, né? E teve dois, e o outro eu esqueci o nome. Eu estava até dando uma leitinha, mas agora eu esqueci. Que ele também estava. Então, eram Tabajara e viviam aqui nessa região, os indígenas, né? Alguém já me falou uma história uma vez que o filho de Piragibe era o que... Era tipo o dono, ou não sei, chefe dessa era um área, dos chefes, dessa área que é Tibiri, que é Mumbaba, sabe? Nessa região. Era. E não sei se isso é verdade, mas chegou uma vez uma pessoa, que eu agora não me lembro mais, falando sobre o assunto, me disse isso, que um dos filhos de Piragibe, que era o cacique da região ali de João Pessoa, né? Uhum. Controlava essa região aqui. Agora são muitas histórias e histórias, né? História, mas aqui... E tem também o Rio da Poeira, outro nome. Né? Além do rio Tupi, tem o Rio da Poeira também, que deriva do Tupi antigo, como tu falou. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui.
Antes da conquista portuguesa do Paraíba, em 1585, havia à margem do rio Tibiri 2 grandes aldeias dos índios Tabajara, que se aldearam lá vindo de Pernambuco com a permissão dos então aliados, os potiguaras, que ficavam aqui, originais dessa região. A primeira aldeia chefiada pelo cacique Piragibe. Localizava-se abaixo do rio Tibiri e contava com mais de 3.000 índios, hoje a gente chama indígena. A segunda mais acima, chefiada pelo cacique Viragibe. Ambas seriam destruídas pelos conquistadores portugueses, após tentativa frustrada de firmar acordo de paz entre os tais caciques. Então, era o Piragibe e o Guaji. É um nome complicado. Isso. Então, assim, era duas, como eu falei para vocês, que tinha duas aldeias grandes com esses indígenas, mas que depois, quando os portugueses chegaram, como tudo, né? Quando eles chegaram, plantou a discórdia e acabou, né? E hoje teve muitos canaviais plantados aqui. E o que é que acontece? Tibiri, no livro de história, somente aqui, mas se você for falar sobre Santa Rita, você quase não escuta falar sobre os indígenas que viveram aqui, os potiguaras principalmente, né? A gente não vê. Parece que Santa Rita começou a partir das plantações de cana-de-açúcar, dos senhores de engenho, que tinha muito quando foi coisa. E aqui também era chamado, era Rio do Descanso, porque antes de chegar na capital, as embarcações que passavam ficavam portadas aqui para descansar, né? Descansar, para depois seguir viagem. Também era chamado Rio de Descanso. Realmente, essa parte indígena da história da cidade, pelo menos eu nunca ouvi na escola ou nada do tipo. Eu acho assim que esse bairro vem a se chamar Tibiri 2 e 3, na sua fundação, por uma questão, porque lá, aqui perto de Barriga Cheia, já havia Tibirizinho e Tibiri 1. Então, Tibirizinho, Tibiri 1, então, logicamente, foram seguindo a questão numérica. Mas isso é história recente, né? Isso é história recente, a história do jovem Tibiri, como Sandra falou. Agora, fato é que, o que a gente tem de concreto? A gente tem um rio de concreto. Eu acho que a gente tem um rio. É Rio da Poeira, é Rio da Nádega, é Rio do Descanso. Fato é que há um rio. Por exemplo, quem quer que tenha desenhado aquelas figuras rupestres lá na Pedra do Ingá, quem quer que tenha desenhado aquilo, primeiro, estava querendo comunicar alguma coisa, não é? Mas o rio já estava lá. Então, eu acho que há um rio antes de haver um indígena em questão, que é o indígena. Então, eu acredito que haja um indígena, que na época era índio mesmo, né? Como a gente sabe, contemporaneamente é indígena, mas se Ellison se refere, como historiador, a um índio que conta a mesma história, que se aproxima da história dela, que foi sequestrado por por uma tribo, e lá foi molestado, foi estuprado, enfim, foi violentado sexualmente. Agora, o que eu achei interessante é que ele traz a história, a visão de um escritor sobre aquilo. E ela traz a história do próprio grupo, né? E eu quero trazer a história, quer dizer, eu não conheço a história porque eu estou pesquisando durante essa semana e tem um material muito bom de um índio chamado Tibira. O caso de Tibira foi o primeiro caso conhecido de homofobia no Brasil, não é? Então,
se houve sequestro, eu sei que há um indígena. Se ele foi sequestrado e abusado sexualmente por uma tribo, eu não sei. Ele poderia ser apenas um sodomita, porque na história da homossexualidade, primeiro, na época do Antigo Regime, chamado a época dos reis, era chamado de pederastia. Aí, na evolução semântica, né, desse termo, nós temos a pederastia, não é? Que não existia na Grécia. Na Grécia era chamado uranismo, né? Mas aí, quando o homem branco europeu, quando o colonizador ele entra em ação, né? Então ele vai começar a classificar, precisa classificar, porque ele vem com sua lógica, ele vem com sua fé, não é? Ele vem com sua lógica de dominação. Aqui e alhures. Então, primeiro era pederasta, na sequência, já por volta da Revolução Francesa, chamado de sodomita, e depois, somente no final do século XIX, é que os homens que se relacionavam com outros homens e mulheres que se relacionavam com outras mulheres vão ser chamados, então, de homossexuais somente no final do século XIX. Então, pode ser que Tibira tenha sido um índio pederasta. O que acontece é que há um diálogo e ele foi julgado e a cabeça dele foi colocada na boca de um canhão e ele precisou confessar os pecados, porque quem é que tinha um canhão? Era o homem branco. Quem detinha o poderio de arma de fogo era o colonizador. Então, foi colocada a cabeça desse índio na boca do canhão, e depois dele ter que se redimir e confessar os seus pecados, e atiraram, e o corpo dele foi partido em 1000 pedaços. O índio Tibira. Estou trazendo esse elemento. Eu faço uma observação seguinte. Se você pensar que existe 1, 2 e 3, aí eu pego o cara na tua fala, talvez a gente pense que o 1, ou Tibiri, ele tenha sido pensado com essa conotação, até de lembrança histórica, homenagem e tal. 2 e 3, nada mais do que, bora fazer outro grupo aí para poder... já tem um... que é uma mangabeira. Mangabeira 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideia de botar mangabeira num bairro foi pensada mangabeira. Só que quando você vai fazer a ampliação, essa ideia histórica do termo, né, na sua origem, isso aí se perde. É fato, né? Então, assim, eu penso que o lado de cá que eu estou dizendo é o Tibiri 2 e 3, que agora é só Tibiri, ele não me parece ter essa, vamos dizer assim, essa ideia histórica, porque vamos colocar o nome Tibiri naquele lado por conta disso, eu não consigo ver dessa maneira. A outra maneira também que eu não consigo ver é como preservar um resgate de um bairro se ele não existe. Ele só existe agora há 42 anos. Então, o que aconteceu antes disso não é do Tibiri, é de um local. Então, eu vou chegar até Terra de Veracruz, Santa Cruz, e eu vou em diante. Se for estar voltando todo lugar, eu vou chegar em Moisés. Então, quer dizer, quando eu falo de Tibiri, eu falo a partir dessa ideia da existência de um bairro, né? Quando é que o bairro existe? O bairro existe do dia X para cá. Então, tudo que vem antes é aquela história, para mim não tem uma conotação diretamente ligado à ideia do nome, né? Então, eu acho que a construção de Tibiri, que agora vai caminhando para 42 anos, para mim é o que existe, né? O antes é uma questão histórica, importante, tudo, mas ela não é, vamos dizer assim, relevante para mim no nome. Por quê? Porque o primeiro talvez tenha sido, mas o restante, para mim, não passa de uma necessidade de você ter
vamos dizer assim, a continuidade de um projeto que deu certo. O projeto de Mangabeira deu tão certo que fizeram, hoje, se eu não me engano, é 8 hoje, ou é 9. Por quê? Porque houve uma ideia da economia. Mangabeira cresceu economicamente, as pessoas botaram o olho, você chegou no 2, deu certo. Então bota o 3. Não vamos botar o 3 porque o nome Mangabeira, ninguém faz isso. Entende? Ninguém faz isso. Então, assim, quando pensa em Tibiri 2 e 3, que hoje é só o Tibiri, a gente tem que entender que há uma pobreza mesmo do nome para a gente. Né? A riqueza talvez aconteceu no primeiro Tibiri. Alguém disse assim, olha, lá tinha os indígenas, que significa rio, não sei o quê. Aí tudo bem, perfeito. Agora, talvez seja um querer nosso, que esse nome chegou aqui com essa importância. Talvez seja uma necessidade nossa. Mas eu não consigo ver, politicamente falando, que isso foi intencionalmente. Para mim, isso não passava de uma extensão de um Tibiri. Então, assim, por isso que eu digo, esse lado de cá, ele começa agora, vamos dizer, 42 anos. Né? Começa em 42 anos. Mas existe registros e tudo, mas não é Tibiri. É outra coisa, é outro nome, é outra coisa pensada. A menos que a gente chegue e encontre, de fato, provas que possam embasar a nossa ideia de dizer, peraí, aqui já era Tibiri antes da ideia de um conjunto, aqui já existia essa população que chamava isso aqui de Tibiri. Não, mas eu chamava aquele rio lá. Peraí, então quer dizer que o rio determinou o conjunto, a quantidade de casas, as vendas. Então, assim, eu penso que é uma questão para ser discutida. Né? Eu vejo um empobrecimento do nome Tibiri nesse local, na questão geográfica mesmo, diferentemente do outro Tibiri, diferentemente do engenho Tibiri. Inclusive, é uma discussão que a gente teve um tempo atrás com uma pessoa, um amigo nosso, morador do outro lado. E ele apresentou algo muito parecido com o que eu estou dizendo. Ele disse assim, vocês não são Tibiri. Você lembra disso? Vocês são bairro do município. Teve uma discussão, a gente disse, então um dia vamos chegar a ser Tibiri. Mas por quê? Porque existe, Feole, na ideia da mentalidade de quem mora em outro Tibiri, que a gente não passa de uma nomenclatura de extensão para poder existir outro bairro. Eu estou achando interessante isso que você... Pera. Eu estou achando interessante isso que você está falando, porque isso me levou a pensar... me levou a pensar no seguinte: essa região, como isso aqui era chamado antes da SEAP vir e construir o conjunto habitacional que tomou o nome Tibiri? Como era? Era achando o quê? Era tabuleiro de não sei das quantas, tá entendendo? A gente sabe que tinha uma lagoa aqui enorme. Tinha uma lagoa muito grande, enorme, nessa região, né? Mas isso que você disse me levou a pensar qual era o nome desse lugar antes de a SEAP vir construir as casas e botar o nome de Tibiri, né? Isso seria o nome original. Agora, claro que isso não desmerece a tibirilidade, né? Porque é um nome que surgiu por conta dos movimentos culturais, né? Aí já é o segundo ponto. Eu estou falando do primeiro. Certo, dessa gente que cresceu aqui e viveu, né? Mas é porque o assunto, a discussão, ela vai puxando pensamento, né? E um pensamento e outro. Aí o cara pensa no antes, porque o que você disse aí tem razão. Se originou lá, Tibiri Fábrica, Tibiri 1, Tibirizinho, como ele citou aí, né? A região de Tibirizinho, que já era conhecida assim, né? Mas como é que era conhecida essa parte, né? Que futuramente virou Tibiri, virou Eitel, virou Marco Moura, né? Muito interessante, Sadraque. Agora, acredito que a gente já debateu o suficiente, a não ser que alguém queira fazer mais colaborações sobre essa parte de origem. A gente poderia partir para o texto, porque eu acredito que durante o texto também vão vir algumas observações, né? Gente, só um pouquinho. Se alguém quiser café, água, Eu estou achando que o ar podia aumentar a temperatura. Tá frio demais. Aí, Gelado aqui. Não sei se é porque eu estou eu tava mirado ali, ó. no rio. Tem... Pode coisar. Josélia quer contribuir ainda. Quando eu vejo, assim, falando a discussão do nome Tibiri, eu fico preocupada, não é nem com o nome, mas com o rio que dá o nome a Tibiri. O que é que está acontecendo com ele? Né? Que a gente está aí com o desmatamento, com a construção desordenada de balneário e está prejudicando. A gente passou um tempo sem água exatamente porque lá na coisa o pessoal estava privatizando, né?
colocando aquelas coisas e estava sem água. Foi preciso Polícia Federal e etc. ir lá. Né? A minha preocupação, quando a gente fala em Tibiri, mas eu me preocupo muito com o rio. É porque é dele que vem a nossa água. Como é que está a situação lá? Né? Eu creio que não esteja muito boa. Porque já faz bastante tempo que teve esse represamento e para as pessoas, né, viver bem, não quer saber o impacto que vai causar na natureza. Sobre essa temática. Sobre isso, tinha uma pessoa que estava convidada para chegar, mas não chegou ainda, que é a Gabi. Gabi tem um projeto que é de limpeza daquela região do Rio Mumbaba e daquela área ali próxima. Então, é SOS Rio Mumbaba, mas ela expande para outros lugares também. Então, ela já pontuou que esse represamento ali do Citricon e de outras áreas que tem ali perto realmente prejudica bastante. Eu peguei esse texto aqui, né? Eu fui pesquisar como é bom. Eu também sou professora e quando a gente procura, ela me deu o texto, eu não sou muito boa de português. Então, assim, eu fui procurar saber também outras fontes, né, para me informar. E eu descobri, né, que tem sobre sobre a etimologia do rio e sobre tem um TCC na universidade sobre, eu acho que mandei para tu, Sandra, não foi? Que é bem interessante, que fala exatamente sobre esse problema da água e tudo mais, da etimologia da bacia do rio. Infelizmente, Gabi não pôde vir, eu falei com ela antes de começar, e ela disse que foi escalada para ir para a Baía da Traição organizar uma feira de ciência indígena. Então, ela estava nas minhas terras, né? E tinha chegado quando estava começando aqui, então não tinha pedido desculpa, eu não passei logo, estou passando agora. Só uma desculpa, eu não queria falar jamais. Mas, olha, Heráclito de Éfeso, antes de Jesus Cristo, primeiro filósofo, os primeiros filósofos, eles tinham um arqué, uma palavra grega que quer dizer princípio, a partir do qual se explicava todas as coisas. Para Heráclito, era o fogo, né? Uma mudança. E ele dizia o seguinte, que ninguém se banha no rio 2 vezes. Veja que eu acho que isso que eu vou falar é um preâmbulo para introduzir o novo assunto, as novas reverberações, as nossas novas reflexões, nossas novas preocupações no que diz respeito a Tibiri. O que eu estou querendo dizer? Sim, Heráclito diz que ninguém se banha num rio 2 vezes, porque as águas já não são as mesmas, as pessoas já não são mais as mesmas, nem o tempo, etc. Então, este rio não é mais o mesmo, infelizmente, passa por várias violências, nós não somos mais os mesmos. Então, quais são as novas reflexões, as novas reverberações, as novas preocupações para este bairro? Em outras palavras, a história não pode ser negada. Agora há pouco eu li Rancière, e Rancière diz que gosto muito, cada história tem sua própria história. Então, eu sugeriria, professora, porque se tem algum historiador, não repensar. Se eu fosse historiador, eu iria pesquisar a história, essa história não contada pela história oficial, canônica de Santa Rita, essa história bonita dos indígenas. Então, essa história não é negada, como Sadraque dizia e tantos outros, mas eu acho que a gente pode dar outros passos mais significativos. Que o próximo passo é a leitura do texto. Não é? Então, no meu entendimento, o que é que a gente colheu? A ressignificação de Tibiri. Nessa ressignificação, a gente não se vê nessa história de origem. A gente não se vê dentro dessa contextualização original. A gente tem uma ressignificação, né, de Tibiri. Quando eu digo Tibiri, eu estou falando de um espaço geográfico, de um espaço de vivência, de uma sociedade, né, onde a gente mantém o rio correndo, mas com outras águas, com outros momentos, com outras construções. Né? É uma ideia do que eu fiz dentro de toda essa leitura. E dentro da leitura, eu é porque eu estou ansioso para entrar no texto de verdade. O que a gente pode trazer é que
com apenas um nome dado, né, que poderia ser qualquer outro nome, transformar o Tibiri dado ao Tibiri, isso é uma construção dos 42 anos. Então, o Tibiri que a gente tem hoje não foi o Tibiri dado, o Tibiri dado quanto nome. Né? Ninguém disse assim, ó, vamos dar o nome Tibiri porque aquele povo de lá vai fazer assim, assim. Primeiro que eu não sabia nem quem ia morar aqui. Começa por aí. Então, você faz um monte de casa, ruas e é Tibiri. Então, não quer dizer nada isso, Feoli, nada. Poderia ser Tibiri, Rio de Janeiro, São Paulo, China. Não ia mudar nada. Porque o que criou Tibiri foi o comportamento de 42 anos. Então, o Tibiri que existe há 42 anos. Por quem? Por mim, por Sandra, por Severo, por você. Então, esse Tibiri que nós conhecemos, ele não existiu em sua fundação. Fundação era um número. Então, não faz sentido nenhum o nome dado Tibiri com o nome que nós conhecemos hoje. Porque hoje existe um Tibiri que depois chegou a gente ter um novo termo para poder tratar o sentimento pelo bairro e as ações que a gente faz. No entanto, não adianta, só existe Tibiri 42 anos, porque 42 anos foi o tempo de pessoas fazendo isso que ele é hoje. Né? Então, fazer o que Tibiri é hoje não foi quem fundou o bairro. Né? Quem fundou um bairro, eu acho, eu fico até imaginando, Lidiane, 4 pessoas sentadas dizem assim, que não é que bota aí bairro Prefeito Antônio Teixeira, não, bota Prefeito não, bota Tibiri. Eu acho que foi uma coisa assim tão fraca, porque as pessoas não têm uma identidade geopolítica de como reorganizar um determinado espaço para poder pensar como ele vai agir, que você faz isso. Agora, a construção de pessoas que vieram de município diferente, de estado diferente, se instalaram aqui, e cada um deu a sua contribuição, transformou aquilo que era um nada. Por isso que eu disse, talvez o primeiro tenha sido pensado, porque vamos homenagear, mas o segundo e o terceiro foi construído a partir desses 42 anos. Então na minha concepção de olhar para Tibiri, é um bairro muito novo e que só existe este bairro, de fato, há 42 anos. Né? A história, como aconteceu, o termo é interessante, mas Tibiri, o uso desse nome para criar essa identidade que a gente tem, é muito nosso, eu digo nosso de quem está nessa construção de 42 anos. Você quer falar do texto ou Severo? Essa discussão. Tá. Né? Pronto, então, sobre a discussão, eu não sei se Severo responde a alguém, mas aqui eu vou ler o fragmento. Diz o seguinte: portanto, tibirilidade, eu já pulei bastante, né, gente? É porque estou no texto. Portanto, tibirilidade é uma definição que expressa os afetos, as histórias, as conquistas, as lutas, as emancipações, as dores, os sonhos e poesias, que significam a vida dos povos dessa localidade. Aí eu fiquei com uma questão aqui. Se tibirilidade, ele contempla se a lei contempla isso que tudo foi falado agora, né? A história, os afetos, a conquista, a lei. Se a lei ela traz isso explicando o que é tibirilidade, né? Ou se esse é o nosso sentimento. Assim, porque por isso que eu fiquei na dúvida. Como é que está escrito lá na lei quando traz a palavra tibirilidade? Ela explica isso assim, sobre nosso sentimento de pertença, sobre nossas ações, nossos afetos, ou ela reconhece o nome, mas não explica o sentido do... Essa foi a minha questão. Ela reconhece a manifestação, o movimento social, cultural e econômico do bairro. Ela traz exatamente cria a lei a partir dessa identificação, desse movimento econômico, social, cultural que o bairro expressa. Esse maior, entendendo que é a força maior em relação ao que a gente constrói. Sim, mas a lei não é para reconhecer o dia da tibirilidade? Mas ela reconhece o dia porque acontece esse movimento, esse fortalecimento que gerou o reconhecimento do dia.
Geralmente, quando um dia ele é reconhecido, é por um fato, né? Você diz assim, ó, Dia Internacional da Mulher. Quando você vai ver o motivo, existiu naquele dia um determinado fato. É Dia da Consciência Negra, sempre tem um fato que desembarcou. Então, por isso que eu fiquei pensando o seguinte, de que maneira o pessoal que pensou a lei, né, que pensou eles chegaram a esse ponto de ter um dia, né, que pudesse ser da tibilidade, que contemplasse isso aqui. Que eu achei massa essa parte. Os afetos, as histórias, as conquistas, as lutas, a antecipação, os sonhos, a poesia, e não simplesmente a parte comercial, né? Então, neste parágrafo, Sadraque, a Oi. gente quer falar justamente o significado de virilidade hoje, entende? Que não é... eu acho que todo mundo leu o texto. Você leu? Eu li. Eu li, eu também, eu acho que foi Sandra que enviou esse documento, foi Sandra? Sim, foi. Para a Câmara. Então, ela pode explanar muito bem esse assunto, né? Agora, eu Porque acho que o fato é que acontece o evento na segunda sexta-feira. Sexta-feira de novembro. Não, tem? Segunda sexta-feira. Na segunda sexta-feira. No dia 21. Sim, entendi. É verdade. E a partir disso, esse sentimento que não é só do comércio, e sim porque no CERN tem a cultura, tem a poesia, o primeiro dia da atividade, ele mostrou isso, né? As expressões que o bairro construiu, né, para se fortalecer enquanto bairro. não, eu entendi E perfeitamente. Deixa eu tentar explicar melhor. Estou falando assim, porque nós não temos um fato que marcasse determinada data. É isso que eu estou tentando dizer. Pelo nosso entendimento do que é, entendeu, Severo? Pelo nosso entendimento do que é tibilidade, a gente não tem um fato. Tipo assim, ó, foi no dia 10 de dezembro que Sandra e Sadraque e fulano foram na praça e ficaram a bandeira e disseram, hoje eu tenho... Vocês estão entendendo? A gente não tem essa marcação. Por não ter essa marcação... Entendeu onde é que eu chegar? Por não ter essa marcação, me pareceu arbitrário a proposta... Agora entenda o arbitrário, como eu estou dizendo, né? Não no lado negativo, né? Arbitrário dizer, vamos ter que ter um dia e vai ser tal dia. De que a gente, por não ter um acontecimento, a gente adotou, vamos dizer assim, arbitrário, vamos dizer adotou, dia X, entendeu? É nesse sentido que eu pensei que a lei contemplava a ideia do dia mais do que o sentimento do que a população do bairro sente. Pelo texto da lei, eu lembro que é as duas coisas, né? Fala das duas coisas. Determinar um dia para celebrar, ligado ao porquê de celebrar. Exatamente. Celebrar essa identidade que Exatamente. as pessoas têm com o bairro, com a história do bairro, com o que foi construído, como você disse, nesses 42 anos, né? Que caracteriza tanto a diferença de Tibiri para outros lugares. Então você vê que, para que aconteça o sentimento de pertença, a gente precisa de fundamento. Então, no início da reunião, nós estávamos buscando um fundamento, né, em fontes históricas, a partir de Cielison, da nossa amiga ali, Silvana? Silvana? Eu passo muita vergonha com o nome de gente. Então, assim, você vê que o que você propõe também é uma gênese. Só que a gente, Cielison traz a visão de dois historiadores. A nossa amiga traz também a pesquisa dela. Eu trouxe o índio Tibira. Por quê? A gente está... Aí seria o quê? A gente está tentando dar fundamento ao nosso sentimento de pertença. Por que que ele existe? Seria um sentido histórico. Mas aí a gente vê que são tantas as versões. Eu, apesar de achar que existe, sim, um rio e um índio, mas cada um que vai dizer uma coisa. Então, aí a gente beira o mitológico. Então, nós temos uma linha de raciocínio aqui que é inicialmente mitológica, onde não há acordo. Parece não haver um consenso. Então, o que Sadraque propõe é que
tibirilidade já não é tibiri. Tibirilidade já é uma outra coisa. Eu entendi bem o que você falou, assim, porque gerou, é como se... Mas o que é que garante que aqui era um território indígena? O que é que tem de indígena aqui para a gente estar se preocupando com isso? É como se isso aqui fosse terra indígena, né? E que pudesse, a ponto de poder reivindicar para essa terra o nome indígena, Tibiri, não é? Mas aí tem uma linha de raciocínio que é mitológica, onde a gente não chega parece que a gente não chega num consenso, porque é rio do pecado, é rio disso, é rio daquilo, né? É índio que foi sequestrado, é índio que foi estuprado. E aí nós temos também uma linha de raciocínio, que é essa de Sadraque, que ele propõe, que já não é mitológica, ela é de... Mas, assim, o que eu quero dizer é que também, o que você propõe também, Sadraque, também é uma gênese também. Só que essa gênese não é histórica, ela mas é uma linha de raciocínio também que busca um fundamento que justifique esse sentimento de pertença. Não é? Mas eu acho que é históricos também, mas talvez não hoje. Mas veja só. Não pode negar o passado, né? Não se pode. Veja só, daqui 50 anos vai ter um vídeo, tem um registro do dia de hoje que está falando, Sadraque está colocando que hoje vai ser, está questionando a questão do nome de tibirilidade, se é pelo dia ou pelo sentimento. Então, a história, hoje a gente está com a consciência de que está fazendo a história de agora, né? E daqui 50 anos não vão poder negar o que a gente discutiu hoje para querer transformar, sei lá, Tibiri como polo de tecnologia. Então, talvez, eu acho que... Eu quis dizer esse polo de tecnologia, mas qualquer outra coisa. Tibiri como terra do rock, um exemplo. Terra da rádio. Enfim, para a gente não querer... Veio agora esse raciocínio, está escutando na conversa todo mundo. Para a gente não querer ignorar por ignorar, não ignorar por ignorar, mas deixar um pouquinho de lado o sentido histórico do que foi, para dizer, não, é daqui para frente, é de 41 anos para cá. Porque daqui a 80 anos, alguém vai querer dizer que vai ser de 2026 para frente, e não 2025. Exatamente. Então, a gente tem que, talvez, um ato, um negócio, um registro mesmo de hoje para poder isso ficar... Eu concordo. Eu só vou pontuar o seguinte. Na minha fala, eu não estou tentando não reconhecer o levantamento histórico. O que eu estou trazendo é que não se pode imaginar pessoas se sentando para dar nome a esse lugar baseado nesses fatos históricos. Primeiro, porque eles são controversos, né? Existem várias linhas de afirmação. Sim. Primeiro. Então, e baseado que não é o primeiro, e eu estou até sendo generoso, dizendo que o primeiro foi pensado nesse sentido, mas que foi, vamos supor isso, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo são números que representam a continuidade de um projeto que alguém falou na época que deu certo. Como Mangabeira, 1, 2, 3, 4, 5, Bancários, Valentina e fulano e tal. Onde eu estou chegando? Então, as pessoas que aqui chegaram sem existir esse Tibiri. Era um monte de casa. Por acaso, alguém disse que ia chamar de Tibiri. Mas essa ideia de ser Tibiri, ela é uma construção que começou a partir da habitação. Agora, se os moradores desse bairro, quando eram conjunto, fizeram uma ponte de ligação com os primeiros habitantes daqui há 500 anos atrás, aí a gente precisa saber. Se não há essa ponte, então não há um Tibiri único. Mas será que é 500? Porque ela disse que aqui era a terra desse povo. Não, então, é claro que eu estou dando uma suposição que índios não chegaram para morar em 100 anos. Indígenas estão no Brasil desde sempre. Então, assim, eu estou supondo que há 500 anos já existisse indígena nessas regiões. Onde eu quero chegar é que não há ligação nenhuma dos moradores do bairro que chegaram aqui há 42 anos com essa linha, essa história. Entendeu? Nesse sentido. Por quê? Porque na construção do bairro, você não disse, olha, nós vamos construir um bairro naquele local, porque existe lá os indígenas, e nós vamos agora valorizar eles a partir de colocar, ou vamos homenagear, pelo menos. Não houve isso.
né? Não há nenhum registro de homenagem a indígenas daqui. Agora, a gente pode tomar isso como um sentimento, dizer, olha, há um erro histórico. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente entender que o que Tibiri é hoje é uma construção das pessoas que estão aqui, da fundação do bairro para cá. É por isso que eu digo, o Tibiri que a gente conhece, essa ideia da tibirilidade, ela parte da construção de 42 anos. Então, é uma coisa muito nova, né? Aí você diz assim, não, mas havia indígenas, como a gente falou. Mas qual é a ligação que tem? Entendeu? Ah, o nome, peraí. O nome, será que realmente nós estamos falando do nome que veio para homenagear os que aqui estavam? Então, essas são as questões que eu estou levantando. A minha última dúvida e colocação é o seguinte. Por exemplo, a Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial. Teve um dia que teve um marco o nome de Tibiri, a fundação do bairro, tipo assim, dia 1 de agosto de 42 anos atrás. Aí antes não tinha nada disso, aí nesse dia chegou todo mundo. Como é que era antes de 40... Como é que era 43 anos atrás isso aqui? Então, é onde eu estou chegando. O bairro, ele não existia. Você tinha o chão, você tinha chão, moradores, rio. Não existia bairro nenhum. Então, mas é isso que eu estou tentando dizer. No Brasil, não tinha bairro. Então, quando se descobre o Brasil, não tinha bairro. Mas olha... Não tinha nada. Então, começa povoamento depois da descoberta. Eu entendo. Não, da invasão. E em todas as histórias. O que é que a gente lê em história? A cidade começa em torno de um rio. Por quê? Porque é o meu transporte. Onde se pode ter transporte. Que fluxo de embarcação. Simples assim. Qual é a dificuldade? Você quer dizer assim, não tem a ligação de que foi colocado o nome aqui de Tibiri para o dia de hoje com relação aos indígenas. Uhum. O companheiro trouxe uma história aí do índio Tibira, que não é nem daqui do Brasil, da Paraíba. É do Maranhão. A história que você trouxe. Então, o que é que tem a ver Tibira, que foi o primeiro indígena morto por causa de homofobia? Uhum. Com a história daqui. Eu quero chegar que, mesmo que a gente considere uma injustiça, a história do bairro, ela começou há 42 anos. O que havia antes não se nega. Não é que não existia. É porque não há relação com nenhum nome que a gente usa. Assim, não, mas o nome é indígena, mas não estou querendo chegar. Não é porque utilizaram o nome indígena que foi um reconhecimento. Então, onde eu quero chegar? Então, era um nome chutado, podia ser Antônio esse nome. A outra coisa que eu estou falando aqui, dentro do texto, a gente tem as seguintes conotações. Tibirilidade. Portanto, tibirilidade é uma definição que expressa os afetos, as histórias, as conquistas, as lutas, as emancipações, as dores, os sonhos. Eu acho que foi muito rico isso aqui. Mas aqui a gente está falando a partir de que afetos? Das pessoas que chegaram aqui há 42 anos. De que história? Das pessoas que chegaram aqui há 42 anos. De que conquista? Das pessoas que chegaram aqui há 42 anos. De quais lutas? Então, quando eu começar a ler isso aqui, que for analisar, foi do primeiro morador de Tibiri. Agora, se eu for parar aqui e refazer para um lado histórico, eu vou dizer, as lutas dos indígenas de 1500 e pouco, o primeiro português chegou no Brasil. Então, a gente vai entrar numa história sem fim. Então, eu acho que a gente tem que delimitar a ideia de Tibiri para poder entender o que a gente considera tibirilidade. Porque senão a gente vai dizer, não, a tibirilidade é a luta de resistência dos indígenas que houve antes. E eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso, porque não foi pensado dessa maneira para poder homenagear o local, se foi homenagem de fato, entende? Por isso que eu digo que tem um limite muito curto da história de Tibiri para o que a gente está fazendo hoje, que é a tibirilidade. Aí sim, a tibirilidade, ela começa a ocupar, de fato, o local com o sentimento que o nome Tibiri é muito vazio, nesse sentido. E a gente que mora em Tibiri está começando, ou começamos a dar essa cara ao que a gente chama de Tibiri. Você dizia Tibiri por que Tibiri é assim, assim? Mas de quando? De 42 anos para cá. Isso ainda tem Essa é a questão. Os grupos de pessoas e moradores que tiveram o interesse de partilhar memórias, pensamentos, vontades, né? Que constrói essa identidade. Eu digo assim, grupo de pessoas que fazem educação, grupo de pessoas que fazem a literatura, né? Grupo de pessoas que fazem música, grupo de pessoas, músico, grupo de pessoas que fazem gastronomia, bem como atividades diversas, né? E essas pessoas que manifestaram
esse olhar em cima dessas identidades no lugar deram origem, fizeram surgir o nome tibirilidade, né? Que é uma palavra que praticamente, vamos dizer assim, não existia, né? Mas que o próprio texto mostra, né? Dentro dos estudos aí que Severo fez, que dá margem para o surgimento de outras coisas, de outros termos, de outras, uma coisa ligada à outra. Agora, tudo isso que saiu de quê? Desse movimento da tibirilidade, desse reconhecimento desses grupos sociais e culturais que foram atrás disso aí, né? Encabeçado por Sandra. É assim que eu vejo. Cida tem, Meirelles está quietinho ali, Cida também tem uns trechos aqui do texto grifado. Justamente o que Sadraque falou, né? Essa construção. Não, eu só estou falando. Eu marquei aqui, né? Esse portanto, tibirilidade, porque é algo muito importante, né? Que é uma construção que veio há 42 anos, né? Que é importante salientar. E que muitas coisas que foram dadas nome aqui na região da Paraíba, na região brasileira, que não foi pensado, né? Quantas coisas que não foram pensadas em homenagear. Por exemplo, lá em, não sei se é Alagoas, onde tem o Museu do Zumbi do Palmares, né? Há tanto sofrimento, eu falo essa raiz porque é a raiz que eu venho. Então, ainda há o apagamento histórico, né, no nosso Brasil, tanto indígena quanto africano. Então, é muito fácil discutir algo tão profundo e não reconhecer profundamente, principalmente as pessoas que são da elite estão aí, né? Os grandes governantes, que seriam dois governantes, né, do nosso Brasil, que eles não pensam a história. Eles querem. Se encaixa no que Sadraque fala, né? De que tanto faz, só vamos dar nome. Só um número. Mais um Tibiri, mais um Palmares, mais um Rio Paraíba, e assim vai. E não mostra o nosso livro histórico, o nosso livro de história é pobre. Ele não tá, ele está se construindo agora, porque vem se construindo através dessas rodas de conversa, pessoas que, como Sandra, como Sadraque, como tantas outras, a professora, né, Josélia, que vem discutindo, vem estudando, e é importante a gente passar. Eu, quanto professora, a professora Josélia, Sadraque, quanto professor, tem essa responsabilidade de passar realmente a história sem filtros. Dizer assim, aconteceu isso, né? Quem é que conhece tantos heróis apagados, tanto indígenas quanto africanos, né? Que é a maior descendência que temos no nosso país e que não é discutido. Meirelles, não sei se Meirelles quer falar alguma coisa, Meirelles. Não? Eu vou tentar. As reflexões foram bonitas, profundas, mas, obviamente, o texto não dá conta de tudo isso. Eu só sei que, se olhar, acho que ficou claro para quem leu o texto, o objetivo do texto foi explicar que é absolutamente legítimo a palavra tibiri. Para quem conhece língua, estudou língua, sabe que você pega tibiri, existe um fenômeno na língua chamado neologismo. Então, você pega o radical e você vai criando novas palavras, né? Tibiriense, tibirilidade, Então, a língua é muito rica, é dinâmica, é heterogênea, está muito claro no texto, né? A gente falava isso naquela reunião. Heterogênea, é dinâmica, é viva, diferentemente da gramática, né? Que é fechada, que é engessada. Eu acho que o texto está muito claro disso, mas as reflexões são muito ricas e precisava aqui, professor de história, antropólogos, né, para explicar algumas coisas que a gente não consegue entender, porque as reflexões elas transcendem o texto, mas esse texto, o termo tibirilidade é muito claro
que é legítimo, que é usado já na arte, é usado na lei, e, do ponto de vista da língua, isto é absolutamente, pode levar o melhor professor de língua da Universidade Federal, ele vai dizer, realmente, isso aqui e está justificado nas citações, né? Mas realmente faço como o padre Zezinho disse, eu não tenho respostas prontas para todas as vossas perguntas. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo... Até porque o objeto do texto é a palavra em si, né? E o seu desenvolvimento. Não propriamente a história, né? Eu vou tocar. Mas eu concordo com o Sadraque. Tem muita diferença da forma que colocaram o nome Tibiri em Tibiri, de como colocaram naquela região lá do Itel Santiago de Palmole. É muito diferente. Né? Porque todo mundo conhece aquele trecho como Palmole. Fulano mora no Palmole. É Itel Santiago, mas mora no Palmole. Porque tem uma historinha, tem uma historinha dos postes de madeira que caía, as extensões de energia. E tem outras histórias também. Mas, assim, para terminar a minha reflexão do texto, eu diria o seguinte: Santa Rita teve uma infelicidade, né, de receber nomes aleatórios. E eu digo de verdade. Você imagina uma cidade que tem os seguintes nomes, terminado com Lândia. Preste atenção. Como é que alguém pensa que aquilo ali está sendo objeto de estudo e reverência aos povos que estavam ali? Quando eu digo Odilândia, Bebelândia, Sincerolândia, Aguerlândia, Lândia porque eu levo um filho meu para a Disneylândia, fico encantado com as magias da Lândia e chego aqui e saio colocando Lândia em todo canto. Então não faz sentido nenhum esse nome na fundação. É onde eu estou querendo chamar. Quem dá a cara de Tibiri é isso aqui. A tibirilidade. Quem faz Tibiri existir é a tibirilidade, esse sentimento, é a construção que a gente fez. Aí eu acrescentei aqui que eu achei massa, Severo. Não sei se você colocou ou alguém em contribuição com você, mas você assinou o texto, então está escrito aqui. Show de bola. Teve as contribuições, as supressões, o microfone. Que estavam além. O microfone dele. O texto fui eu, de fato, que escrevi da primeira à última linha. Só que eu queria até colocar o nome de Sandra, de Hobbes, do Rony e do Calado, né? Que estivemos nas primeiras reuniões. Mas, claro que suprimiram quase um parágrafo todo que eu falava do carambolá, né? Olha, a tibirilidade é isso. Depois eu escreveria 100 páginas tranquilas sobre isso. Aí depois eu coloquei a reflexão sobre o Pretoguês, de Lélia Gonzalez, também Rony, mas tiraram, né? Porque eu estava acrescentando uma inspiração. Entendeu? E, claro, a correção ortográfica que teve, mas... Né? E, claro, que ninguém faz nada sozinho. Eu queria colocar o nome deles e vou colocar numa publicação de um livro. Massa. Eu vou concluir dizendo o seguinte: eu achei massa quando você colocou assim, termos utilizados: tibiriteiros, tibiribeiros, tibirilianos, tibirienses. Achei massa. Eu fiz uma... Não aparece. Eu coloquei assim, eu acrescento tibirilização. Olha que viagem. Aí eu explico assim, explico. Ação de tibirilizar-se, tornar-se parte de Tibiri, atingido pelo espírito ou, pelo menos, pela sombra morna. Explicarei agora, da tibirilidade. Sombra morna, explico. Me refiro a quem a sombra não se livra dos raios solares, mesmo que em segundo plano. É o que a gente chama de mormaço. Tornando parte desse espírito, de forma que, sendo a população do bairro formada por imigrantes rurais, paraibanos, nordestinos, etc., como o Sadraque, que vem lá de Itaboraí, absorvem, de alguma maneira, essa nossa tibirilidade, que a gente pode chamar que é a cultura local. Aí você diz assim, então quer dizer que o que seria o tibirilizar-se, ou a tibirilização? É quando eu chego aqui, um Rony, que diz assim, olha, eu estou... Hoje ele fala, né? Estou com o pé em Tibiri e não quero ficar só com o pé no alto. Por quê? Porque a tibirilidade, essa tibirilização lhe agarrou, né? Então, isso, de alguma maneira, é um termo que eu trago para contribuir dentro dessas palavras massas que apareceram aqui. Isso tudo que Sadraque está dizendo, isso tudo que ele está dizendo é uma tibiriência explícita. O quê? Uma tibiriência explícita.
entender que o que a gente realmente queria era essa discussão. É que a gente comece a se apropriar, né? Comece a se entender, na verdade. Na verdade também, Sandra, que o bairro, quando ele está fundado, entregue à população, ele vem com o nome de bairro dos municípios, né? Então, ele vem como nome com o bairro dos municípios, que eu creio que foi uma homenagem ao bairro dos estados ou uma falta de criatividade, não sei. Mas ele vem com o nome bairro dos municípios, que nomeia as ruas de Tibiri, né? Hoje aparece, né? Então, assim, para a gente mas já está refazendo isso, né? Para a gente realmente ser Tibiri. Então, eu acho que quando a própria população diz que não é bairro dos municípios e que é Tibiri, né? É uma adotação mesmo que o bairro fez. Ele adotou esse nome, ele registrou esse nome e reconhece esse nome de Tibiri. E quando a gente traz essa tibirilidade, é exatamente essa junção, né, que a gente percebe que tem o bairro, que não é só uma arte, não é só um comércio, que não é só uma luta, mas que é todo um modelo de colaboração, de pertencimento, que eu acho que é exatamente isso que a gente precisa dar sentido, né? De estar aqui pertencendo, contribuindo, crescendo, desenvolvendo, às vezes querendo sair, às vezes daqui ninguém me tira, mas é isso que a gente vai fazendo, não é isso? E também dizendo que as pessoas que passam por aqui, que já moraram por aqui, essa semana eu recebi uma menina que está no Rio de Janeiro, ela disse, meu Deus, eu vou morar aqui de novo. Então, ela identificou algo mais dentro do bairro, né? Não só casas, não só prédios, mas ela encontrou algo mais dentro do bairro. Então, eu acho que é isso que a gente tem buscado, né? De construção, de motivação, de identificação realmente com o bairro Tibiri. Para que as pessoas não mais mostrem a gente de uma forma diferente, né? Não mais mostrem a gente como o indígena que foi violentado, não como o indígena que violentou, mas que a gente reconheça realmente como pessoas e cidadãos que constroem um espaço de vivência, né? Um espaço com ações e com construções positivas, né? Então, acho que a gente está nesse caminho, né? De valorização, de pertencimento, de identidade. Severo captou isso muito bem na construção do texto. E uma outra coisa que é muito rápida, que o Lidiane já está querendo ir embora faz tempo, é que na linguagem de sinais, né, de Libras, o nome Tibiri, ele aparece de uma forma, para nós que somos ouvintes, de uma forma que a leitura nossa não é bacana também. Como é, Lidiane? Faz aí pra gente. Ó, é o T, né, que é o T. Como? É. O T, Sim. Mas esse aqui é 2, não. Esse aqui é o número 2. Então. Viu? T e 2. Mas quem foi que leu ali o número 2? Não, parece um filho, né? Ninguém, então, para nós ouvintes, a gente não faz essa leitura de que isso aqui é o número 2, porque senão, também se fizer assim, ó, só isso, também para a gente também não é um 2, né? Então, assim... É porque o vai ver contando, sabe? Então, o Tibiri Down seria o Tibiri 3, minha mão aleijada, né? Tibiri 3. Então, assim, uma das questões também que a gente estava querendo trazer era exatamente informar aos surdos essa leitura que a gente faz e também que eles se atualizem enquanto Tibiri. Então, para eles, o que seria hoje o sinal de Tibiri? Já que a gente não tem mais esse Tibiri 2 e 3. Né? E para isso, quem pode refazer, quem pode dialogar é a própria comunidade de línguas, que eu acho que aí também vai por essa questão de trazer a inclusão, né? De trazer eles também para essa roda de conversa, de trazer também eles para essa discussão, para que eles também se atualizem, para que eles também percebam e que eles também percebam que nós percebemos eles, porque a gente poderia simplesmente deixar ele na outra margem do rio, né? Então, é uma forma da gente também dizer que há uma comunidade em Tibiri
que faz uma leitura diferente do nome. Certo? Então, Lidiane vai ser uma das pessoas que vai conversar e construir esse diálogo, né, com essa comunidade, para que a gente também possa trazê-los para uma conversa. Né? Gente, mais alguma contribuição? Só a última. Eu gostaria de dizer que talvez a gente não alcance, viu, Aladim? Mas eu vejo Tibiri futuramente como uma cidade, de fato. É tipo uma nova cidade, um desmembramento ali, uma emancipação, né? E isso talvez não seja possível a gente alcançar por questão de idade, mas está caminhando para isso, né? Está caminhando para isso. Isso. Então, assim, infelizmente, existe uma divisão cultural, que é a BR, né? A divisão cultural existe. A gente não pode dizer que não existe. Existe. Nós é que ficamos arrastando o povo. Eu arrasto o povo da música de um lado para o outro, você arrasta alguém, mas a gente sabe que existe essa barreira ali. Quando eu estou falando, não é de cultura, é cultural a divisão. Não é de cultura, é cultural a divisão, entendeu aí? Então, por esse motivo é que eu acredito que um dia Tibiri será a cidade, né? Então, isso aí é, vamos dizer assim, uma construção que esse grupo que hoje aqui está e outros que já fizeram parte dessa discussão, serão, vamos dizer assim, culpados se isso acontecer, né? Porque a gente, de alguma maneira, está levando isso para frente com muita força. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Talvez a gente não viva para ver, mas eu acho que é uma vocação. Eu acho que esse bairro já nasceu com vocação para um dia se tornar, para um dia se emancipar, né? E como Sandra bem falou, bairro dos municípios, né? Um nome totalmente institucionalizado, não é criado assim, porque já existe bairro dos estados, vamos colocar bairro dos municípios, então, mas ninguém consegue se identificar. Então, o carinho que se tem é com o nome Tibiri. Aí cria-se uma página no Instagram, Tibiriteiros, Tibiri isso, Tibiri aquilo, porque o carinho, o afeto é com o nome Tibiri. Esse povo quer que esse lugar se chame Tibiri, não é? Quem chega, quem sai, está chamando Tibiri. Então, é isso. E dizer que, só para finalizar, que foi muito bom estar com vocês, muito bom. Eu espero que num próximo encontro eu possa sentir falta de uma fala do nosso amigo Meirelles, senti mesmo uma participação, mas assim, eu espero poder encontrar vocês num próximo encontro. Só para dizer que a gente está esperando o seu trabalho, né? Mas é o segundo passo. Isso aí Então, gente, Também achei, foi muito proveitoso, sem falar na musicalidade do nome, né? Tibirilidade. Né? Tem uma musicalidade, né? Isso já remete assim a uma cultura, porque quando a gente vê o nome Tibirilidade, já remete à cultura, à música, à dança, né? Foi muito feliz, Sandra, que escolheu esse nome Tibirilidade. Não, gente. Né? Eu recebi esse nome, porque essa Tibirilidade não fui eu, essa Tibirilidade já existia quando eu cheguei aqui. Ela já existia. Acho que apenas faltava o nome. Faltava alguém dizer assim, isso aqui é isso. Mas isso já existia. O radical já existia, faltava um sufixo. Pronto. Então é isso. E esse texto, um dos objetivos do texto é publicar. Né? A gente ter esse texto publicado para que outras pessoas possam fazer suas leituras, possam fazer suas releituras, né? A gente conseguiu também trazer esse texto, também está traduzido em espanhol, italiano, também está traduzido em italiano, porque a gente não sabe qual fronteira ele vai chegar. Né? Então, a gente está ousando também isso, trazer outras leituras, outras pessoas que também conheçam e que possam trazer também contribuições. O Santa Rita em Foco vai ser o primeiro portal a fazer a publicação, né, a trazer esse registro para essa história, que eu diria que é um registro histórico, para a gente pulverizar realmente esse sentimento, essa construção, esse nome, para que as pessoas possam cuidar. Eu acho que é também isso também, a questão de cuidar, a questão de valorizar, de acrescentar. Né?
A gente vai fazer uma pequena matéria para o portal e também uma de vídeo para o Instagram. Então a gente vai perguntar a vocês como é que foi essa noite, o que é que acharam do texto, o que é tibirilidade para cada um. Resposta rápida, assim, 10 segundos, 20, 30, para a gente poder fazer um compilado e colocar na rede social para fazer o registro disso também. E vai ter uma matéria em texto